Estamos começando aqui uma videoaula falando sobre os complexos industriais brasileiros. Nesta videoaula, estaremos discutindo sobre as principais atividades industriais em diversos polos do Brasil, ok? Polos que se encontram na região Sudeste, na região Sul, Nordeste e também na região Norte. Ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante notarmos que o setor industrial brasileiro, até a década de 1980, ele se concentrava em sua maior parte no estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, mais de 50% de toda a produção industrial brasileira se concentrava nesse estado. Para ser mais específico, cerca de 55,3%. Porém, na década de 80, a gente vai ver que boa parte de movimentos operários, eles começam a pressionar o setor industrial paulista e as pessoas que administravam esses setores, ou seja, os grandes empresários, os detentores, vamos dizer, do grande capital, eles meio que vão procurar estados ou locais alternativos para a continuidade dessa produção. Eu até coloquei aí que, por exemplo, eles vão procurar estados onde os sindicatos trabalhistas, ou seja, os operários, eles não fossem tão organizados contra as empresas que estavam produzindo. Estados também que proporcionassem menos impostos e que a mão de obra fosse considerada mais barata ou que proporcionasse o quê? Benefícios fiscais. Ou seja, iremos introduzir a empresa lá e, consequentemente, traremos empregos e tal, e os municípios ou estados que vão ser beneficiados vão conceder também benefícios. É nesse momento, pessoal, a partir dessas características, que a gente vai ver uma descentralização da indústria. São Paulo, que contava com cerca de 55,3% da produção, agora vai passar a ter cerca de 30% das indústrias nacionais ou internacionais. Ou seja, a gente vê praticamente uma queda de metade da produção anterior. E, mais consequentemente, uma variedade de estados que vão entrar nessa corrida industrial, ok? Porém, pessoal, é importante notarmos que, embora a indústria paulista ela tenha reduzido, vamos dizer, a quantidade, ela também passou a investir em indústria de ponta. Por exemplo, é nesse período também que a gente vai ver introdução da construção de aviões ali na região de Campinas, a gente vai ver um aumento na produção de carros. E a produção de carros ela vai ser cada vez mais automatizada. Por exemplo, a gente está vendo aí na imagem que a produção de carros praticamente não vai ter humanos. Ou seja, os únicos humanos que não de fato estão dentro da empresa são aqueles que coordenam o controle de qualidade, que veem, inspecionam o produto final, ou que operacionam o maquinário. Então, basicamente, a gente vai ver uma também diminuição na mão de obra. Não coincidentemente, a gente vai ver que a sociologia da década de 80 ela vai criticar em suas charges ou em suas análises justamente essa substituição do ser humano pela máquina. Mas vamos aos outros estados, que é o que também nos interessa. Espírito Santo. Qual vai ser a principal produção do Espírito Santo? A gente vai observar que lá no Espírito Santo é uma das regiões que há uma maior produção de eucaliptos e, consequentemente, uma maior produção de celulose, ou seja, de folhas, de papel e tal. Inclusive, tem uma empresa lá chamada, bastante conhecida, que é a Protocel, ok? Ou seja, o Espírito Santo ele concentra a sua produção principalmente na área da celulose.
Minas Gerais. O que é que chama a atenção, por exemplo, na produção de Minas Gerais? O que chama a atenção em Minas Gerais é tanto a produção de minérios de ferro. Lá em Minas Gerais é extremamente rico a área siderúrgica, mas também o investimento na área de eletrônica e de comunicações, onde a gente poderia destacar a cidade de Santa Rita do Sapucaí, que é conhecido como Vale da Eletrônica. Ou seja, a gente também está vendo que lá em Minas Gerais eles estão investindo não apenas na extração, vamos dizer, dos minérios de ferro, mas também como posso dizer, na qualidade do produto que vai ser produzido a partir daquele minério de ferro. Vai se transformar em meios como equipamentos eletrônicos e também voltados para a comunicação. Paraná. Lá no Paraná, a gente encontra o polo de a produção de carros, principalmente carros da linha Volkswagen. Se você for pesquisar, você vai ver que os carros da Volkswagen, dessa empresa alemã, eles concentram a sua fábrica justamente no estado do Paraná. Da mesma forma que outros estados irão produzir também carros. O Rio de Janeiro mesmo, a fábrica da Citroën se localiza lá, ok? Então a gente vai ver uma produção de carros bastante significativa no estado do Paraná. Santa Catarina. Santa Catarina vão ter diversos polos. Vai ter um polo agroindustrial, principalmente voltado para a questão de agrotóxicos, alimentos industrializados. Tem o polo moveleiro, são construídos móveis. O polo têxtil, onde a gente pode falar, vamos dizer, da existência de empresas como a Calvin Klein, por exemplo, as roupas da Calvin Klein são produzidas lá. Empresas como Individual, Dudalina, que são consideradas empresas importantes no ramo de confecções nacional. Tem um polo turístico, o polo de cerâmica e também um polo de celulose, assim como há, por exemplo, lá no Espírito Santo. Rio Grande do Sul, a gente vai ver, por exemplo, uma área da indústria voltada para a produção de calçados. Inclusive há pessoas que se especializam nessa área, são os designers do calçado, e também a produção de veículos coletivos, como ônibus, vans, são bastante produzidos naquela região sul do país. Na verdade, a grande maioria dos ônibus que circulam pelo país são produzidos lá na região do Rio Grande do Sul. Pernambuco, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, produção de carros. A fábrica da Fiat, a fábrica da Jeep estão aqui dentro do nosso território. A gente vê, por exemplo, também aqui na área industrial Porto de Suape, que é extremamente importante, tanto para o transporte de mercadorias, o escoamento dos produtos nacionais para o exterior, como também a vinda desses produtos. É de extrema importância. E também o polo de confecções aqui da nossa região. Não poderíamos deixá-lo de lado, é claro. Que Sotoritama, em particular, chega a produzir cerca de 16% da produção de jeans nacional, ok? Então a gente vê aí também várias características no setor industrial pernambucano. Em relação à Bahia, o que é que se destaca do setor industrial? O setor petroquímico, que é aquele setor que transforma o petróleo bruto em derivados, combustíveis, por exemplo, querosene, gasolina, óleo diesel, extração de gás. Por exemplo, a gente vai ver uma grande dinamicidade em relação a isso na Bahia. Porto de Suape também faz refinamento, viu, pessoal, do petróleo. Então a gente vai ver essa característica lá na Bahia, da mesma forma que também há aqui em Pernambuco. Paraíba. O que chama a atenção da Paraíba é o polo eletrônico, por exemplo, ali na região de Campina Grande. Se a gente for observar, eles investem na questão de indústria de ponta, chips,
equipamentos eletromagnéticos. A região ali é bastante diversificada em relação a isso. Não à toa que em universidades como a Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba, a UPE, a UFCG, ou seja, existem pelo menos 3 grandes universidades públicas atuando na região. Então a gente vê que ela é bastante voltada para essa questão, justamente porque é uma grande demanda em relação a esses produtos. É claro que as pessoas, quando se lembram de Campina Grande, boa parte delas se lembram mais da questão do forró, da questão da área turística, mas isso não tira, por exemplo, a questão da dinamicidade que eles têm em relação à eletrônica. E por fim, pessoal, eu gostaria de mostrar aqui a Zona Franca de Manaus, que é uma região que também produz bastante produtos, tais como veículos, como equipamentos de ponta, satélites. E curiosamente, a Zona Franca de Manaus, ela não paga impostos. É uma área que isenta de impostos. O governo, para poder dinamizar, vamos dizer, a produção de diversos produtos na região norte, criou essa zona que praticamente a cobrança de impostos é quase inexistente. É tão provável que você consegue adquirir lá um carro, um veículo automotivo, por quase 50% a menos o valor, se comparado a outras regiões do país. É claro que se você comprar um veículo lá, você vai ter que todos os anos voltar para a região para rematriculá-lo. Mas existe essa grande disparidade. Ok? Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui um resumo, vamos dizer, dos principais polos industriais do Brasil. É claro que isso é uma questão de introdução. Se vocês quiserem, vamos dizer, se aprofundar a mais, vocês terão que procurar outras fontes além desse vídeo. Mas eu espero que essa breve introdução tenha trazido um olhar acerca da dinamicidade industrial do Brasil, ok? Qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, como já disse outrora, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Classroom. Ou seja, vocês têm diversas plataformas. Podem comentar aí no próprio vídeo do YouTube, que eu também estou sempre atento em relação aos comentários de vocês. E é isso, pessoal. Desde já agradeço pela atenção de vocês e desejo a todos vocês bons estudos.